Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo, só que esse vídeo é sobre filosofia, tá certo? Tem um cachorro latindo no fundo, normal, de vez em quando ele late. Não vou esperar ele parar de latir para fazer o vídeo, porque tem vezes que ele demora para parar de latir. Então eu preciso fazer o vídeo. Vamos em frente, tá certo? O vídeo que eu vou fazer é o seguinte. Estou tirando o conteúdo, deixa eu marcar aqui, desse livro muito bom, muito interessante, que é o livro de Antologia Ilustrada de Filosofia. Vamos falar um pouco sobre a obra dos autores, o que eles pensaram e como é que eles lidaram com isso, né? Então esse livro é top demais, né? O esquema dele é muito bom. É um livro essencial para quem dá aula de filosofia no ensino médio, se é que isso ainda existe quando você está vendo esse vídeo, no momento que você vai estar vendo esse vídeo, né? Porque quanto mais rápido eles tirarem a filosofia da escola, melhor para todo mundo, né? Pelo menos o governo adora essa ideia. Bom, e dentro desses temas eu vou soltar um tema aqui, esse livro em específico, eu vou soltar os temas aleatórios, tá? Eu não vou pela ordem do livro. Eu vou ver o tema que está me agradando no momento e solto. Eu acho que você vai gostar, porque são formas da gente pensar a filosofia, tá? Recados importantes antes. Galera, eu tô fazendo tem um projeto de live aqui no canal. Essa live é onde eu faço leitura. Então, às vezes de manhã, eu gravo a minha leitura de manhã, tá? Então, eu pego, ligo o celularzinho aqui bonitinho, foco aqui no livro e eu vou fazendo a minha leitura. Lógico, eu não leio alto para vocês. Vocês vão ver só o livro e eu vou estar lendo. Vocês também não vão conseguir ler o livro, porque não tá tão pertinho. Para que é esse objetivo, esse projeto? É para aquela pessoa que tem dificuldade de leitura, aquela pessoa que não tem motivação, aproveitar que eu tô online naquele momentozinho, senta ali, ó, eu tô online, deixa ali eu online ali rodando, pega ali o teu livro, a tua apostila que você não tá conseguindo ler, que a preguiça não deixa, que o tempo não deixa, tenta pegar esses minutinhos que eu tô online, aproveita que eu tô ali para ler junto comigo. No final da live, que dura geralmente 1 hora, eu vou falar para vocês quem leu, o que leu e o que conseguiu absorver dali. Aí você faz um resuminho de 5, 6 linhazinhas e manda pra gente. Eu comento na outra live, beleza? Porque é para incentivar mesmo. Ó. Isso deu certo já uma vez que eu fiz, mas não foi online, né? E foi presencial quando eu dava aula. Mas agora eu quero passar esse projeto aqui. Então você tá aí de bobeira, você tá aí online, tá fazendo o que agora? Pega, abre um livrinho, lê algumas páginas comigo, depois posta lá, olha, eu li tal livro, tava falando sobre isso, a parte que eu li, eu gostei, eu não gostei, entendi, não entendi. Manda lá 5, 6 linhas, coisa pequenininha, só para você falar essas questões, aí depois eu vou ler, passo no próximo vídeo, eu dou uma comentada, beleza? Para incentivar você a leitura. Lógico, não é voltado à pessoa que já tem o hábito da leitura, mas quem tiver o hábito e quiser estar junto, vem, demorou, entendeu? Então, curtam as lives, acontece de manhã, não tem dia específico, eu ligo a live e começo, tá? Então, se você é inscrito no canal e tá com o sininho ativo, quando eu começar a live, ela vai te falar, olha, o Udney tá fazendo a live. Aí você vê como é que tá a sua situação, senta e vamos ler junto, tá certo? Meia horinha, 40 minutos, eu acho que vai ser muito bacana para você, tá? Pegar no tranco, certo? Bom, e aí hoje eu fiz mesmo uma live lendo esse texto, então vou fazer um vídeo sobre esse texto mais completo, tá certo? Vamos lá, galera, é o seguinte, eu quero falar um pouco sobre o tema, né? Qual é o tema? O tema é o seguinte: como se deve viver, tá? É um debate dentro da filosofia, é um debate muito amplo, é um debate muito sensível, agressivo também, porque é o seguinte, quando você fala como se deve viver, você está colocando, de primeiro momento, parece que você está querendo achar uma chave principal, uma ideia única que vai ter a base de como se deve viver, né? Isso vai criar um grande problema, que se você tem uma verdade, você elimina as outras possibilidades que talvez sejam verdades também, ou não. Ou talvez sejam verdades para outros grupos e pessoas. Só que se você estabelece a sua verdade como verdade única, você elimina a verdade de todo mundo, né? Então, quer dizer, já tem um problema no próprio tema, né, de debate, que é um debate muito, muito tenso, né? Como devemos viver bem. O que acontece? Então, eu fui aqui no Aristóteles e ele tem um texto muito interessante. Primeira coisa, esse texto que eu vou ler é tirado de um livro do Aristóteles, muito famoso,
que ele vai falar sobre moral, sobre valores, sobre ética. É genial, vocês precisam ler, realmente. É o livro Ética Nicômaco, que é um livro que, se eu não me engano, ele vai escrever para o filho dele. Olha só o presente que o filho dele ganhou. Um livro que o pai escreveu falando sobre ética. Que da hora, né, cara? Falando sobre a vida, como é que a gente deve viver, né? E ele vai falar sobre essa forma ética de se viver, o que é a ética na vida. E é muito interessante. Esse texto, então, é pequenininho, foi tirado de lá. Então, nós vamos ter algumas impressões do que o Aristóteles entende por viver bem, né? Esse texto do Aristóteles aqui é o seguinte. O livro colocou um título, né, no conteúdo, na construção, que é A virtude está no justo meio. Então, existem as coisas acontecendo, existe um meio, e esse meio é superior a todas aquelas partes. Ele é superior, então ele é justo. É algo que resolve, vamos se dizer assim. É a ideia em que consegue lidar com as outras ideias. É a posição que consegue resolver os outros problemas, que consegue equilibrar o jogo, tá? Então isso para o Aristóteles é a virtude, é o justo meio, é o meio entre as coisas. E ele vai começar então desenvolvendo a ideia. Bom, a primeira coisa importante aqui é o problema que ele vai enfrentar. A posição dele é em resposta a uma pergunta. Qual é essa pergunta? A pergunta é o seguinte, que é um problema, né, que ele vai resolver. Em que consiste a virtude? A virtude ela consiste no quê? O que é essa virtude? Né? O que tem que acontecer para ser uma virtude? Existe uma regra geral de comportamento? Então tem essas duas questões, né? A virtude consiste no quê? Existe uma regra geral de comportamento? E aí ele vai começar a desenrolar a sua tese. O posicionamento de Aristóteles de base aqui é que, na verdade, vai existir um posicionamento, uma ação, uma interação, que ela vai ser o justo meio. O justo meio é aquilo que eu já expliquei, ela vai lidar com essas outras partes da melhor forma possível, tá? A ideia dela é minimizar conflitos, resolver problemas, desenvolver questões, certo? Evitando os extremos, tá certo? E isso ele vai colocar de diversas formas. A primeira forma como ele vai abordar isso, para a gente entender melhor essa ideia, o que é o justo meio? É o equilíbrio. Existe um equilíbrio natural nas coisas, o Aristóteles vai pontuar. E ele vai falar, por exemplo, de equilíbrio na saúde. Deixa eu pegar um negócio aqui. Um equilíbrio na saúde. Bom, peguei. Um equilíbrio na saúde. O que acontece? Ele vai falar sobre não só a saúde, né, mas como os hábitos da vida, né? A boa saúde vai ser aquela saúde de primeiro momento que ela vai ser o resultado do quê? De um bom hábito de vida. Uma vida boa. Se você se exercita, se você come bem, se você tem uma vida regrada de uma forma saudável, mentalmente, fisicamente, certo? Mente e corpo. Isso então vai te manter num equilíbrio, numa possibilidade ok de vida. Então o que ele vai colocar como uma primeira pontuação? Que se nós observarmos a vida, você vai ver que tem uma série de coisas naturais na vida. E essas coisas carregam um certo equilíbrio, né? Então, eu vou dar um exemplo religioso para vocês. Eu vou dar um exemplo religioso, né? Dentro da igreja protestante, existe aí um debate teórico e que vem para a prática do dia a dia, que também é teológico, né? E é muito tenso. Que é assim... O crente se questiona se ele pode beber e se ele pode beber com moderação bebidas alcoólicas, tá? E aí vai gerar mil respostas. Eu já estive na frente dos jovens como líder e já recebi esses questionamentos também, essas perguntas. O que eu respondi? De uma forma muito básica. Eu falei assim, olha, você tem que entender que minha resposta para eles foi assim, tá? Meu posicionamento. Você tem que entender que a Bíblia vai mostrar para nós que nós temos que ter uma vida equilibrada, da qual a nossa vida é uma vida racional, da qual nós temos que buscar ter controle sobre a maior parte das coisas que nós podemos ter controle, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, de tudo que der para a gente ter controle. Ela não fala que a gente vai ter controle de tudo, mas de tudo aquilo que a gente puder pegar um manche e ter controle, a gente tem que tentar, né? Para ter uma vida consciente, né? Ter uma vida de
racional. Aí eu falei para eles, qual é o problema da bebida alcoólica? Primeiro que ela é um químico que você não controla, você não decide se tornar alcoólatra ou não. O processo químico no seu corpo que vai decidir isso, o biológico que vai decidir isso, não é você, né? Se o seu biológico for propenso ou frágil a isso, com certeza você vai se viciar nessa química ou talvez não, né? Então eu falei, a questão aqui é o meio. Você tem uma determinação, é que você não precisa disso, isso pode ferrar com você, então você não precisa disso, né? Pra que você está procurando isso? Porque as pessoas estão falando que é legal, porque está fazendo a propaganda, porque seus amigos bebem também? Primeiro tem que saber o porquê que você gerou essa vontade. E todo o debate, eu respondi para eles no final das contas, olha, existe um equilíbrio e fora desse equilíbrio você tem que ver se as coisas são necessárias, né? E expliquei que no final das contas a bebida alcoólica, independente da questão do pecado ou não, você não precisa dela, né? Ela pode ser um fator muito agravante na sua vida. Aí, beleza. Gente, em parênteses, pelo amor de Deus, eu tô dando um exemplo sobre como eu tratei esse debate com os jovens da minha igreja, dentro de uma religião específica, certo? Tô falando de que você não deve beber nem nada, eu tô pontuando um exemplo antes que você dê um chilique nos comentários, tá? E o que tem a ver esse exemplo com o que Aristóteles colocou? Esse exemplo da saúde, equilíbrio da saúde, nós absorvermos e colocarmos para nós aquilo que nós sabemos que pode ser mais saudável do que outras determinadas coisas, entendeu? E aqui ele vai tratar dessa questão do excesso e da falta, né? Então a primeira questão que ele coloca é, olha, é importante a gente entender que a saúde, inclusive a força também que nós temos, são questões que exigem um certo equilíbrio. E é dessa forma que elas funcionam melhor, né? Se você se exercita muito, isso vai fazer mal ao seu corpo. Se você exercita pouco ou nada, isso vai fazer muito mal ao seu corpo também, né? Então, a saúde e a força, ele dá o exemplo dessas duas coisas que são relacionadas, elas têm que depender de um meio justo para que elas se desempenhem da melhor forma na sua vida, né? Você quer uma vida melhor, mais saudável em questão de saúde, então você tem que regrar a sua vida de uma forma saudável, né? Então o que o Aristóteles está buscando com essa construção de ideia? Ele está mostrando para você que existe dentro desse conflito, existe um meio justo que é o que equilibra essas coisas, né? Que é talvez uma ideia onde nós podemos julgar as coisas, avaliar as coisas, usando a ideia do meio, né? Então isso é muito interessante. A segunda pontuação do Aristóteles aqui é muito legal, né? Que ele vai falar sobre o seguinte, a frase é: a virtude também consiste em um equilíbrio entre tendências opostas. Olha que legal. Como assim equilíbrio em tendências opostas? Porque a gente está falando da virtude, tem dois lados, vamos supor que tem dois polos de ideias aqui, tá certo? Aí vamos para a polêmica, beber e não beber. Totalmente de um lado, totalmente de outro. Aqui tem um equilíbrio, certo? Vamos usar a pontuação que eu falei, olha, você pode ficar, você não tem controle sobre isso, mas no final das contas vai da sua consciência, você consegue beber sem fazer merda. Então, vá lá, se você tem um controle, você sabe que você não é propenso a viciar, porque você já bebeu e nada, então, aí é mais ou menos a ideia de chegar num meio termo, né, no meio. Agora, entre os extremos, também existe como é que ele diz? Esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, aí ele vai dar um exemplo da coragem e da covardia, né? A coragem, ela é a coragem, né, de fazer as coisas. Agora, dentro da coragem existe um equilíbrio, porque a coragem não é um sentimento maluco e louco de impulsivo. Eu sou corajoso, então vou pular de um prédio, eu sou corajoso, então eu vou sair na porrada com 5 lutadores do UFC, eu sou corajoso, eu vou beber 1 litro de pimenta. Olha que interessante, até dentro do extremo que é a coragem é um extremo, né? É uma grande qualidade, vamos dizer assim, de um ponto, né? A covardia está lá na outra ponta, né? A coragem é aquele que está propenso a fazer e faz, a covardia é aquele que não faz nem é propenso a fazer, vamos dizer assim.
Então nós temos dois extremos. E Aristóteles vai colocar, até no extremo existe um equilíbrio. A gente vai observar um equilíbrio interessante da virtude, né? Que para aquela virtude ser virtude, de fato, ela tem que estar equilibrada. Para você ser uma pessoa corajosa de fato, você não tem que ser um louco, maluco, maníaco, que vai fazer tudo só porque você é corajoso. Não. A virtude, ela tem uma forma de acontecer, ela serve para algumas coisas, ela serve às coisas e a você. Então, existe um equilíbrio dentro da virtude. Se você é um cara que... um equilíbrio dentro da coragem. Se você é um cara onde a sua coragem te faz fazer coisas insanas que prejudicam a sua saúde, você não tá... essa sua coragem não é uma coragem virtuosa. Ela é descontrolada e vai virar outra coisa. Ela não é uma virtude, né? Agora, se você é um cara que é corajoso, mas você fica barrando essa coragem e fazendo com que ela não aconteça, isso também não vai transformar ela em virtude, vai descaracterizar ela como virtude. Por quê? Porque ela vai deixar de fazer o papel dela de coragem. Então existe um meio, existe uma forma onde as coisas acontecem, do jeito que as coisas são, que é um meio termo. Esse equilíbrio vai fazer com que isso se torne realmente uma virtude, que é algo que é superior àquelas outras duas pontas, né? É algo que, para que ela seja uma potência, ela tem que ser superior e tem que resolver aqueles problemas, né? Então, esse exemplo da coragem e da covardia, ele dá também. Na covardia, ele faz a mesma pontuação. A covardia, se você é um covarde, o covarde não significa que você nunca vai fazer nada, que você tem medo de tudo. A covardia tem uma situação, ela é uma resposta específica a questões específicas. O cara que é totalmente corajoso, aquela coragem, aliás, que é totalmente covarde, aquela covardia não é uma virtude. Não é uma ação, como ele diz, de sabedoria, né? Ou não é uma ação que vai levar a um equilíbrio. Não, é uma ação que está levando a um desequilíbrio, certo? Então, por exemplo, covardia. Vou dar um exemplo aqui. Nem todo homem saiu na porrada quando era pequeno, nem todo homem levou um soco na cara, né? Não sei se você sabe, mas quem nunca lutou e nunca apanhou, se levar um murro na cara de primeira vez, geralmente a pessoa fica desnorteada e não sabe o que fazer, e ela entra até em choque, porque ela nunca passou por aquela situação ainda de estresse, né? Então, nunca entrou numa briga, você entra numa briga do nada e leva um soco na cara, você fica em estresse, geralmente você fica meio estático e tal. Já quem já lutou ou já entrou em briga e teve isso na vida, já entendeu, a mente já assimilou aquela situação, a pessoa tende a não entrar em estado de choque, ela já reage, né? O que eu tô querendo dizer? Que aí você pega a questão daqueles homens, né? Que tem o homem, tem a mulher, e ele vai defender a sua prole, né? A sua família, a sua esposa. Defender como? É um cara que vai evitar gracinha com os outros, não vai gostar que o pessoal mexa e tal, não sei o quê. Esse cara, ele pode evitar entrar em briga, evitar entrar em conflito, evitar que a sua esposa, estou dando esse exemplo de marido e esposa, entre em conflitos, e ele vai fazendo isso constantemente, e aparentemente existe talvez até uma covardia no fato dele nem querer resolver algumas situações, porque para resolver vai existir um grande conflito. Então ele fala, não, deixa isso para lá, vamos embora, deixa isso para lá, a gente vê de outra forma. Isso pode caracterizar uma covardia, mas olha que interessante, é uma covardia que é uma virtude, porque essa covardia ela está em prol em resolver uma coisa e manter um equilíbrio, certo? Outra forma diferenciada, se ele tiver uma covardia, nunca resolver nada, nunca pensar e refletir nada, sempre fugir das coisas, e aí vai acumular uma série de problemas e vai deixar de ser uma virtude, porque essa virtude não tem uma sabedoria embutida, né? Então, quer dizer, o Aristóteles vai colocar mais esse exemplo interessante do que? De não só da virtude do meio justo, né? Mas também desse meio justo dentro dos extremos, certo? Vamos lá. Aí nós vamos para a próxima pontuação, que é muito importante também, que é o seguinte: tanto o excesso quanto a escassez são negativos, né? Continuando a mesma ideia, a mesma reflexão, tanto a falta de algo ou o excesso de algo é negativo. É o que eu falei lá da bebida, né? O excesso e a falta, tanto um ou outro, é negativo e positivo, certo? E aqui ele vai dar algumas questões interessantes, né? Deixa eu ver se tem uma frase aqui que eu vou ler ela na íntegra, que ela explica muito bem, muito melhor do que eu. Deixa eu ver qual é aqui.
Tá. Aqui ele resume a ideia do que é a virtude. Olha só. A virtude é uma ordenação de intenções em busca do equilíbrio. Vamos entender melhor? A virtude é uma ordenação, é uma ordem de intenções. Existem várias coisas que nós vamos pensar, várias intenções para serem aplicadas, o que fazer, certo? Essa virtude é uma organização dessas ideias, é uma boa organização dessas ideias. E essas ideias vão se organizar para buscar um equilíbrio. Olha que interessante. Então, isso é a virtude, certo? Uma pessoa virtuosa, eu não vou pegar aqui a origem da palavra agora, mas uma pessoa virtuosa, ela vai trabalhar a sua mente, o seu ponto de vista, as suas questões, a sua reação com essa lógica de organizar as ideias para um equilíbrio, certo? Que foi o que eu falei na questão da bebida, certo? Outro ponto que ele coloca é importante. O que a gente está entendendo aqui? A gente está entendendo quais são as características que o Aristóteles ele vai colocar sobre aonde está a virtude, né? Para uma boa vida, para um bom viver. Outro ponto que ele coloca importante aqui é: no campo ético, o valor mais elevado é a mediação. E aqui ele vai falar o seguinte, cadê? A virtude encontra e escolhe o justo meio. Isso aqui que ele vai falar da mediação é o seguinte, né? Sobre o campo ético, né? Sempre que nós pensamos na ética, sempre que nós pensamos nos valores, principalmente na ética, né? Quando a ética vai lidar com as coisas, quando ela vai se construir, uma coisa importante que vai acontecer é uma dinâmica de chegar a um meio, certo? De chegar a uma mediação, de chegar a um meio termo, de sair dos polos, né? De conseguir entender como é que funciona e qual é a melhor forma de lidar com todas essas informações, essas situações. Lógico, aqui ele vai dar uma série de exemplos, né? Exemplos bem interessantes, inclusive. E aí a gente vai concluir nesse papel do Aristóteles, ele vai concluir bem rapidinho, porque o texto é bem pequenininho, a ideia de que o mais importante para a gente entender onde mora a virtude, de olhar para algo e falar isso é virtuoso, ele fez algo que é virtuoso, uma pessoa virtuosa, é entender que aquela ação, ela foi organizada, ela foi pensada para achar um equilíbrio, resultar num equilíbrio. Porque, segundo Aristóteles, buscando esse equilíbrio, ele vai promover e produzir um bem viver, um viver bem, certo? Bom, essa foi a pontuação do Aristóteles aqui do livro sobre a virtude está no justo meio, né? Nós vimos que no justo meio a gente encontra aquilo que é virtuoso, aquilo que resolve, aquilo que tem um equilíbrio, aquilo que serve às benécias, né? Tá grande o vídeo, né? Vai ficar maior, porque agora eu vou dar uma pontuação do Dicionário Filosófico de Voltaire, certo? Vamos ver o que o Voltaire disse sobre isso. É um dicionário filosófico, tem vários termos e palavras, e o Voltaire, então, escreveu isso aqui, e eu peguei o que ele fala sobre virtude. Hoje, não vai ficar grande, mas você já falou sobre o outro livro. Cara, você que quer estudar, você não pode ter medo de tempo de estudo, né? Pelo amor de Deus, né? Tem gente que não faz muito tempo que não, faz anos que não aparece mais inscritos que ficam assim. Que fica, ai, Isnei, ficou grande o vídeo, você podia resumir. Galera, quem quer estudar não tem essa não. Resumo é coisa pra... A gente aqui tem que ler conteúdo maçudo, monstro, pra sair com a maior quantidade de informação enterrada na cabeça, tá entendendo? Não tem que ter medo de tempo de estudo não, certo? Pelo amor, hein? Vamos lá. Virtude. O dicionário de Voltaire, só uma pontuação. Esses dicionários, tinha alguns dicionários, inclusive de bolso, lá depois, em 1700, 1600, eles começaram, depois de 1600, eles começaram a ficar populares, né? Porque começou a surgir os filósofos e eles queriam fazer uma espécie de compilado de conhecimento, principalmente explicando alguns termos e algumas ideias. Então virava uma espécie de dicionário de ideias, um dicionário filosófico. E o Voltaire foi um dos que
fez o seu, né? Que é bem bacana, tá? E o Voltaire vai dar algumas posições diferentes do Aristóteles, ele vai olhar por uma outra janela essa ideia, que é muito interessante, certo? Isso que é o bacana, a gente viu Aristóteles falando uma coisa, agora a gente vai ver o Voltaire dando uma outra visão, de um outro ângulo, na verdade. Eu nem diria que é o contrário, mas eu diria que é de um outro ângulo, certo? Vamos lá, Voltaire. Voltaire vai falar sobre o que é a virtude. Primeiro ponto que o Voltaire vai colocar de uma forma específica é uma visão da pessoa que recebe um ato de bom valor. A primeira coisa interessante que ele vai colocar é o seguinte, ele vai colocar uma situação onde ele vai escrever, né, um pequeno texto falando, eu negligenciei, alguém me ajudou, eu menti, alguém falou para eu falar a verdade, eu não sei o que. Ele coloca posicionamentos negativos e uma pessoa que vem com posicionamento positivo para te ajudar. No final da história, ele vai resumir o seguinte, olha, eu vou considerar essa pessoa uma pessoa virtuosa. Por que uma pessoa virtuosa? Porque isso que ela fez foi virtuoso. Vamos pegar Aristóteles agora? Isso que ela fez foi encontrar um equilíbrio e me apresentar esse equilíbrio, tá certo? Enquanto eu só estava fazendo coisas fracassadas ou ruins, ela veio me pontuando o outro lado, certo? Eu acho que ela é uma pessoa virtuosa. Então a primeira ideia do Voltaire aqui é o seguinte, né? É que para você ser virtuoso, essa virtude tem que ser uma relação. Ela tem que aparecer uma relação, né? Existe a virtude que é própria, que é íntima, eu não preciso distribuir e apresentar ela na sociedade. Ela não precisa aparecer, tipo assim, eu não preciso atravessar uma velhinha no ponto, não. Eu posso ser virtuoso em casa, fazendo as minhas orações, fazendo os meus rituais, cuidando dos meus filhos. Não preciso expor a sociedade, apesar que você fazendo isso com seus filhos, você já está expondo a sociedade. Mas você sozinho, por exemplo, religiosamente, fazendo seu ritual individual, ele vai falar sobre essa questão do tipo de virtude que é isso. Mas, na forma geral, o Voltaire... Eita, travou aqui, ó. Suquinho de goiaba. Tang, paga nós. Seguinte, ele vai falar dessa primeira questão, onde nós percebemos aquilo, e pelo fato de nós percebermos, nós somos capazes de entender que aquilo é uma virtude, que aquilo é virtuoso. Segundo ponto interessante para o Voltaire aí é o seguinte, né? Virtude pessoal, virtude para o outro. Aqui ele vai colocar um texto que é exatamente isso. Olha só o que ele escreve. O prudente faz o bem a si mesmo. O virtuoso faz aos homens. Ele ainda vai falar aqui sobre São Paulo, né? O Paulo, ele vai falar, ó, São Paulo teve razão ao dizer que a caridade supera a fé e a esperança. O que nos interessa é a primeira pontuação. Olha que ele fala, o prudente faz o bem a si mesmo. Então, quando você faz o bem a si mesmo, essa ação, ela é uma ação que pode ser uma virtude, mas ela é uma prudência em primeiro lugar, né? Ela é algo para a sua manutenção de vida, para o seu manter de vida, certo? E aí, o que é o virtuoso? O virtuoso faz aos homens. O virtuoso é quando ele faz essas benécias aos homens. Então, ele continua com a ideia de que a virtude ela é algo que tem que ser percebida na sociedade. Ela tem que transitar na sociedade. Ela não pode ser algo que, sabe, você faz sozinho escondido. Para ser virtude, para ter essa característica de qualidade, nós temos que olhar e definir que aquilo é uma virtude. Podemos voltar lá para Aristóteles, nós vamos ter que olhar e entender que aquela ideia é uma ideia que está trazendo equilíbrio àqueles polos, né? Então, essa é a segunda pontuação. Bom, vamos à terceira pontuação de Voltaire. Lembrando que ele sempre vai ficar nessa ideia de que nós temos a forma de entender a virtude como algo social, tá bom? Vamos lá. Vamos lá aqui. É que o texto é bem pequenininho, tá? Tem bastante informação no texto, só que o texto é extremamente pequeno, certo? Vamos lá. Aí ele vai colocar um outro ponto interessante, que é o seguinte. Nós já falamos sobre a virtude, nós já falamos sobre a questão que a virtude tem que ser percebida, mas espera aí. E as pessoas que são... essa virtude, ela é o quê? Ela é um todo, ela é partes, né? A pessoa que ela é virtuosa, essa virtude dela pode ser só alguns momentos da vida dela, do dia a dia dela, ou ela tem que ser integral. A pessoa tem que ser um santo, né? A pessoa tem que ser boa o tempo todo para que a bondade dela seja uma virtude, ou ela só é
ou pode ser virtude só aquele momento que ela foi boa, né? E aí ele vai colocar uma posição interessante sobre essa questão da pessoa e dos atos, né? Então, ele vai colocar um textinho falando sobre uma pessoa que ela vive a vida bem, legal, tranquila, só que ela é um cara solitário, quando ele fica sozinho, ele é um glutão, beberrão, ele bebe, come que nem um louco e tal. E ele vai mostrar que essa pessoa está se estragando, né? Então, quer dizer, ele tem qualidades contrárias àquelas qualidades que contam uma virtude. Ele vai colocar outro texto mostrando também algumas lideranças que faziam o bem, que exerciam uma virtude, só que para fins negativos de modo geral. Por exemplo, você pode criar os seus escravos muito bem, obrigado. Qual é o detalhe ruim? Que eles ainda são escravos. Então, a sua virtude, você está exercendo um papel que pode parecer algo muito interessante, muito legal. Só que, na verdade, está mascarando uma realidade. A realidade é que, para eles, aquela benécia é ok, porque eles não têm aquilo. Só que você sabe que aquilo não é nada do que você pode dar. Você pode dar muito mais. Você está retendo, talvez, os direitos dele, a liberdade daqueles escravos. Só que eles não sabem, eles não têm muito contato com toda essa liberdade, tudo isso. Eles têm eles como escravo e você como patrão. Então, isso é uma falsa virtude. Ele vai falar que é uma falsa virtude, mas ele vai falar assim, olha, eu não descarto que isso são virtudes sim. Só que são virtudes transitórias, né? Ela é virtude em si, porque ela é algo que naquele momento buscou equilíbrio. Não significa que ela faz parte de você e que ela buscou o todo. Não, 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 não. Simplesmente a gente tem que entender que você fez algo bacana, virtuoso, mas você não é uma pessoa que vive em pró-ações virtuosas, tá? Você faz isso de uma forma negativa, tá certo? Bom, e aqui ele vai falar de outra questão, ele vai falar sobre a questão dos teólogos, né? Que ele vai chamar de... Cadê o nome aqui? Isso aqui é bem interessante. Cadê? Tem uma pontuação aqui que ele vai falar sobre a teologia, colocando uma pontuação sobre a virtude religiosa, né? Então vai colocar a virtude religiosa como principalmente aqueles rituais da vida religiosa, rituais que servem para estruturar uma vida religiosa. O que Voltaire vai falar? Vai falar, bom, essa é a grande questão. Isso é uma virtude pessoal, porém, é para o Voltaire, né, como nós dissemos anteriormente aqui, para ele, isso, na verdade, quando é para si mesmo, é mais uma prudência. Você está sendo prudente em tomar cuidado de si mesmo, tá? Para si mesmo. Uma prudência. Quando, para ser uma virtude, para ser algo virtuoso, que busca este equilíbrio entre aquelas questões, tem que ser algo que é apresentado, visível socialmente. E ele vai colocar uma pontuação meio que antropológica interessante, que é, isso vai acontecer, tem que acontecer socialmente, porque a nossa vida é uma vida social. Nós nascemos da barriga de alguém, entendeu? A gente nasceu dentro de alguma família, seja lá como ela for. Então, a gente nasce dentro da sociedade, não tem como você fugir disso, né? Então, as suas ações automaticamente vão ser relacionadas à sociedade, né? Voltaire, inclusive, dá uma pincelada aqui sem querer na ideia de que você não é um indivíduo só, você faz parte do todo, né? Então, você, de alguma forma, ali vai interagir com a sociedade e as suas ações para com a sociedade podem ser medidas se são realmente virtuosas e vão fazer de você uma pessoa que busca a virtude, que vive em cima de um propósito de virtuosidade, né? Ou se você não é virtuoso, ou se você apenas usa ações virtuosas para administrar algumas questões muito pessoais suas em momentos específicos, certo? Bom, então nós temos aqui uma visão breve assim do que Voltaire achava sobre a virtude, tá? Então, quando nós falamos em viver bem, a gente está falando de uma pontuação importante que Aristóteles e o Voltaire falou, que é a virtude, tá? E os dois vão colocar que a virtude, né, de uma forma interessante, a virtude é uma das ferramentas que vai fazer com que nós vivamos bem. O Aristóteles colocou da pontuação que eu já expliquei, e o Voltaire aqui vai colocar também, mais ou menos, puxando um pouquinho da ideia do Aristóteles, que
ele não entra no fato do que é, né? Do que é o meio para resolver bem o equilíbrio. Mas ele vai de encontro à questão de que primeiro essa virtude ela tem que atender ao outro. O outro tem que achar que é uma virtude. Lembra? Para a primeira pontuação que eu falei. Um cara faz isso, eu faço isso. Ele faz isso, eu faço isso. Eu faço o mal, ele me mostra o que é o bem. Eu faço outro mal, ele me mostra o que é o bem. Logo, eu vou achar que ele é uma pessoa virtuosa porque ele está me ajudando. Então, para ser virtude, alguém tem que achar que é uma virtude. A virtude não é ela por si só, né? Ela pode ser ela por si só conforme ela for se construindo e tomando espaço na sociedade, certo? Mas ela tem que ser uma coisa percebida, tá certo? Bom, acho que é isso então, galera. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Rendeu bastante a leitura. Esse vídeo aqui foi o quê? Foi um produto da live que eu fiz de manhã, lendo esse tema, tá? Então é isso, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Nós estamos falando sobre ideias filosóficas, isso é muito legal. E hoje nós falamos um pouquinho sobre virtude, sobre como se deve viver. E você, o que você acha? Como nós devemos viver? O que precisa estar na gente para podermos reproduzir e produzir uma boa vida, certo? É isso aí, deixa os seus comentários, deixa o seu oi. Se você curtiu, se inscreve no canal, compartilha o canal nas redes sociais para o pessoal conhecer aqui o canal, tá certo? E clica no joinha para me ajudar, por favor, e compartilha o vídeo, ajuda nós, compartilha o vídeo. Eu ainda nem monetizei esse canal, não consegui ainda, eu preciso de mais visualizações, a gente precisa alcançar a galera com esse conteúdo, certo? Por quê? Filosofia independe do curso que você faz superior, independe. E do curso básico também, base. Ela é para que você aumente a sua capacidade de pensar, tá? Então isso independe de curso. Ah, eu faço engenharia, não vou ver vídeo de filosofia. Tá errando feio. Você precisa melhorar a tua capacidade de raciocínio. Bom, é isso aí então, valeu, até mais e fui.